Oi, meus lindos, tudo bem com vocês? Hoje o assunto é muito polêmico e gera muita dúvida em todo mundo. O que é ser livre sexualmente? O que é ter liberdade sexual? Até que ponto eu posso ter essa liberdade sexual sem ser libertino, né? Sem o que a diferença entre liberdade e libertinagem? E o que é ter a sua própria liberdade sexual? Você quer entender um pouquinho sobre isso? Então vem comigo assistir esse vídeo que eu vou explicar para você. Para quem não me conhece, eu sou Dani Codonho, eu sou fisioterapeuta pélvica e eu ajudo mulheres a conquistarem essa tal de liberdade sexual. Vem comigo, se inscreva aqui no meu canal. Aqui tem muitos vídeos sobre sexualidade, saúde íntima, relacionamentos. Se inscreva e não deixe de acionar o sininho. Infelizmente, ainda hoje no mundo, apesar de ter uma liberdade bem maior, uma liberdade das pessoas se expressarem sexualmente, muito mais do que tinha antigamente, ainda temos um padrão cultural, uma criação através de regras religiosas ou de regras que foram impostas a nós, né? Algumas pessoas ainda consideram a castidade, a virgindade, como um símbolo de caráter da pessoa, como um símbolo de pureza. Outras já não, já conseguem viver uma liberdade sexual um pouco maior, mas muitas das vezes se perdem entre a liberdade e entre a libertinagem. Acontece que essas palavras, por serem bem parecidas, liberdade e libertinagem, as pessoas acabam achando que é praticamente a mesma coisa. E, na verdade, elas são totalmente diferentes. A liberdade é o poder que a gente tem de se expressar, de seguir as nossas vontades, de fazer as coisas que a gente gosta e que a gente quer fazer. Porém, a libertinagem é viver essas liberdades como se não houvesse amanhã, sem pesar nas consequências, e acaba prejudicando você mesmo e até as outras pessoas. Isso, na prática, nada mais é do que você fazer as coisas que você tem vontade, sem se arrepender, naquela questão assim, ficar bem com isso, se proteger, proteger as outras pessoas. Então, vamos ser mais clara. Uma pessoa que é livre sexualmente, ela pode sim e ela deve transar com quantas pessoas ela quiser, se ela se proteger, se ela proteger as outras pessoas. Se depois não sair falando dos outros, sair falando da vida sexual da outra pessoa, sair falando mal de outra pessoa, né? Se não prejudicar afetivamente essa pessoa, se não prejudicar afetivamente você. Então você está exercendo a sua liberdade, se está tudo bem, se foi combinado, né? Se você não prejudica ninguém e nem se prejudica e você fica bem com isso, se sente ótimo com isso, tá tudo bem, você está exercendo a sua liberdade. A libertinagem já seria ao contrário. Essa mesma pessoa, ela transa com todo mundo, mas ela fica melancólica quando ela volta para casa, porque ela queria ter um parceiro fixo, ou ela queria ter um relacionamento. Ou então, essa pessoa transa com todo mundo, mas não se protege. Ela vai, transa com um, transa com outro, passa uma DST para uma para outro, acaba engravidando, engravida alguém, né? Então, não soma as consequências. Se prejudica e prejudica a outra pessoa. Deu para entender mais ou menos? Tem muita gente que vive esse tipo de vida, que vive na pegação, que vive uma vida achando que é livre, porém é só para demonstrar para os outros, para demonstrar para os colegas que é viril, que pega muitas mulheres, ou demonstrar para as amigas que é livre, que faz o que quer, que tem poder sobre o seu próprio corpo. Porém, internamente, essa pessoa está se sentindo machucada, essa pessoa não é feliz dessa maneira. Aí de que adianta a gente viver essa falsa liberdade para mostrar para alguém?
Na verdade, você está vivendo uma libertinagem, uma vida libertina, que te prejudica muito também, porque você não está saindo satisfeito com isso. Vou contar aqui uma experiência que eu tive em relação a isso. Uma pessoa, né? Vamos chamar essa pessoa de X. Essa pessoa X praticava a sua liberdade sexual. Ela ficava com os amigos, né? Com as pessoas que ela conhecia. Ela transava com essas pessoas. Em festas grandes, onde ia todos os amigos, ela participava de, digamos assim, orgias, participava de uma bagunça que eles faziam com várias meninas, vários meninos, todo mundo nu, todo mundo fazendo baguncinhas e tudo mais. E aí, eu conversando com essa menina, eu perguntei, né, por que acontecia isso? Por que ela fazia isso? E ela demonstrava até de uma maneira bem agressiva, porque eu sou livre, porque eu posso fazer isso, o corpo é meu, né? A gente já está em 2018, eu sou maior de idade e eu faço o que eu quero comigo e com o meu corpo. Tá legal, isso seria a plena liberdade dela, né? Claro que se ela não prejudicasse ninguém, né? Se ela não trouxesse, fizesse mal para nenhuma pessoa no meio disso. Então isso seria liberdade. Porém, ela, no fundo, depois conversando e fazendo terapia, ela caiu na solução, ela entendeu que ela queria provar para ela que ela era livre. E por isso que ela agia dessa maneira. Mas, no fundo, ela não gostava de agir dessa maneira. Porque ela voltava, ela se sentia sozinha. Ela não gostava de ser taxada de uma pessoa que qualquer homem, no caso, que é a preferência sexual dela, que qualquer homem consegue ter relações sexuais com ela. Ela não se sentia realmente livre da maneira como que ela gostaria de se sentir. Por quê? Porque ela estava presa aos próprios pensamentos dela, a falsa impressão de liberdade que ela tinha. Na verdade, essa pessoa X encontrou a liberdade dela sendo livre da maneira como ela se sentia bem sendo. E como é que ela se sentia bem sendo? Não se usando como objeto sexual de vários homens, se dando valor, né? Conhecendo o que ela queria, conhecendo os gostos dela. Sim, ela é uma pessoa que gosta de ter várias relações sexuais, que não gosta de ser monogâmica. Ela entendeu isso. Mas ao mesmo tempo, ela entendeu que não é por isso que ela precisaria transar com qualquer pessoa, mesmo que aquela pessoa não agradasse ela, mesmo que ela não tivesse atração sexual, mesmo que, enfim, ela não tivesse afim e nem a outra pessoa tivesse afim. Vocês entenderam o ponto da diferença? E que a liberdade, a tal da liberdade que ela achou que ela tinha, na verdade era uma escravidão, era uma libertinagem. A libertinagem escraviza, ela não liberta. Essa é a grande diferença de liberdade e libertinagem. Se você se conhecer, se você tiver o autoconhecimento do qual eu vivo batendo na teclinha, né? Você consegue sim ter a sua liberdade sexual. Se você conhecer o seu corpo fisicamente, você conhecer o seu interno, seu espírito, sua energia, e se você conhecer sua mente, você sabe sim ser livre, porque ser livre sexualmente não é fazer o que manda a etiqueta, não é sair transando com todas as pessoas, não ser monogâmico, ter relacionamento aberto, ter um casamento a três, fazer orgias, fazer homenagem à trois, né? Isso não significa ser livre. Ser livre é fazer aquilo que você quer, sem prejudicar ninguém. E também sem se prejudicar. O que é se prejudicar? É ir contra algo que você acredita que não é para você. Então pode ser para você, sim, fazer tudo isso que eu falei. Mas pode ser que não, pode ser que você realmente se sinta livre, se seja feliz
Porque você internamente, de essência, você quer ser monogâmico, você quer construir um relacionamento sólido com uma pessoa, você quer se casar, você não quer transar com a pessoa que você não conhece, você só quer transar com a pessoa depois que você teve algum tipo de afinidade, algum tipo de relacionamento, entendeu? Então você respeitar as suas decisões, respeitar as suas vontades, sim, isso é ser livre sexualmente. Deixando bem claro também que a liberdade tem consequências. Eu sou livre para fazer o que eu quero comigo, com o meu corpo, com outra pessoa que consente, e também estou aqui para responder pelos meus atos. O ideal é que estejamos e sejamos felizes com as nossas ações e que também consigamos suportar um não, né? Não ser como uma criança mimada que temos que ter tudo que a gente quer. Bom, então vamos simplificar tudinho aqui. O que é ser livre sexualmente? Para finalizar, é fazer sim, em relação à sua sexualidade, aquilo que você tem vontade, aquilo que te agrada, aquilo que tem a ver com o seu coração, aquilo que tem a ver com a sua essência, sem prejudicar ninguém, sem prejudicar você, tendo responsabilidade dos seus atos, tá? Sejamos bem claros com isso, tendo responsabilidades com seus atos e arcando com as consequências, ok? Isso é ser livre. O que não é ser livre sexualmente? Fazer aquilo que você quer sem pensar nas consequências, sem pensar nos outros, ser egoísta. Não conseguir se barrar, não conseguir falar não para você mesmo. Fazer a sua vontade, mesmo que isso vá te prejudicar ou vá prejudicar alguém, tá? Isso não é ser livre, é ser escravo dos seus desejos. A gente tem que saber falar não pra gente mesmo também. Não é só fazer aquilo que eu tô afim de fazer, pronto e acabou. Tá certo? Isso não é ser livre, isso é ser escravo das nossas vontades, isso é ser uma criança birrenta. Eu quero porque eu quero. Confesso que já fui muito assim e ainda tenho muita dificuldade em vários setores da minha vida para conseguir me falar não, para falar um não para mim, falar não, chega, acabou, pare por aqui, sabe? É difícil a gente ouvir isso da gente mesmo, mas para acessar a nossa liberdade, para a gente ter a nossa liberdade, a gente não pode se prejudicar e nem prejudicar o outro. Então a gente tem que respeitar. Então isso não é ser livre. Isso é ter uma libertinagem, né? Em qualquer área da sua vida, não só na área da sexualidade. E como a gente consegue fazer isso? Com muito autoconhecimento, né? Com muita pesquisa interna da gente mesmo, com muito estudo sobre aquilo que a gente quer, também com muita tomada na testa, né? A gente aprende errando algumas das vezes. É assim que a gente consegue ser livre sexualmente, é assim que a gente consegue ter essa expressão sexual natural, né? A expressão sexual da gente é essa liberdade, é ter e fazer aquilo que a gente quer fazer e não só fazer o que os outros mandam a gente fazer, ou que a sociedade acha que a gente tem que fazer, ou que o Kama Sutra acha que a gente tem que fazer, ou que uma pessoa aí da internet aqui, ó, que nem eu, mandou e você acha que você tem que fazer isso. Capite? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e possam aprender a ser mais livres, a terem sua própria expressão sexual comigo ou então com os meus vídeos, quem sabe? Se você gostou desse vídeo, curte aqui, comenta, compartilhe com as pessoas que você acredita que vai gostar desse vídeo também. Um beijo muito grande e até o próximo vídeo.